Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, boa noite, amigo, boa noite, amiga. Abra a Bíblia Sagrada em 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Estaremos hoje, em nome do Senhor Jesus, meditando nesse texto sagrado. Temos aqui lições preciosas para mim, para você, para todos nós. E nós vamos estar, primeiramente, orando ao Senhor, entregando esse momento na presença do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento e que o Senhor me está abençoando meu irmão, abençoando a minha irmã, abençoando cada amigo, amiga, que nesse momento estará ouvindo a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja, Deus, trabalhando na vida, no coração de cada um de nós. Pai, assim oro, assim agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, nosso tema para a nossa meditação é confiando na pessoa de Deus. Você crê na providência de Deus? Se crê, amém. Se não crê, é bom, é importante você crer, porque o nosso Deus é o Deus que provê todas as coisas. Nós estaremos lendo a palavra que está em 2 Reis, capítulo 4, diz assim a palavra, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Que situação triste, uma situação extrema de provação desta mulher. Creio eu, conforme o texto sagrado, que ela era uma mulher de Deus, ela era uma serva de Deus, mas aqui ela está numa situação complicada, está triste, está passando por uma provação extrema. E o texto sagrado diz aqui que ela estava passando por essa situação não porque ela tinha errado ou pecado, mas que ela estava na presença de Deus, ela estava vivendo na presença de Deus. E como é que eu sei, como é que você sabe disso? É que ela faz essa afirmação. Ela diz claramente: tu sabes que ele temia ao Senhor. E é interessante notarmos aqui que esta mulher, ela mesmo nessa situação extrema de tristeza, de sofrimento, ela não se desesperou. Porque ela foi buscar o auxílio, o socorro de Deus. Amém? Então, seja qual for a sua luta, meu irmão, seja qual for a sua tristeza, o seu sofrimento, a sua dor, então não se desespere, tá? Procure manter a calma, manter a fé, manter a confiança no Senhor, tá? E mantenha essa atitude de temer a Deus. E o que significa temer a Deus, né? A palavra do Senhor responde o que significa temer a Deus. Eu quero aqui lembrar Provérbios 8:13 diz assim a palavra: quem teme a Deus odeia o mal, portanto odeia o orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Então uma pessoa que teme a Deus, que respeita a Deus, que reverencia a Deus, então ela procede assim, ela odeia o mal. Aqui a palavra mal é o mal moral. Ela rejeita, ela se recusa a viver na imoralidade,
viver na perversidade. Uma pessoa que teme a Deus, conforme Provérbios 9:10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Então, temer a Deus significa você e eu termos essa atitude, e essa postura, esse comportamento, essa conduta de viver realmente na presença do Senhor com todo o respeito. E diz o texto também que uma pessoa que teme a Deus, ela é abençoada, ela é feliz. Salmo 112 diz assim a palavra: como é feliz aquele que teme o Senhor e tem grande prazer em obedecer os seus mandamentos. Amém? Então, é isso que significa temer a Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus, então, ela age assim, ela procede assim. Então, voltando ao nosso texto, então, essa senhora, que a Bíblia não diz o nome, então ela chega para o profeta e diz: olha, o meu marido morreu, mas ele era um homem de Deus, ele temia a Deus. E os credores estão aí para levar os meus 2 filhos. Então, ela já estava sofrendo, porque perdeu o seu marido, e agora os credores estavam ali prontos para levar os seus 2 filhos para serem escravos. Mas, vamos ver agora o versículo 2, nós vamos ver que é mesmo nessa situação de tristeza, de sofrimento, então ela confia, ela descansa na palavra de Deus através do profeta. Versículo 2 diz: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A tua serva não tem nada em casa. A Bíblia ela está cheia de exemplos de casos assim, onde Deus esteve agindo, atuando, providenciando o suprimento, o alimento. Por exemplo, lá no Novo Testamento, no capítulo 6 de João, nós temos lá o relato que Jesus estava no deserto e mais de 5.000 pessoas estavam com fome. Então alguém foi e disse: mestre, diz para a multidão ir embora, diz para a multidão ir para casa, porque nós não temos aqui comida no deserto. Aqui nós só temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus foi e recolheu aqueles pães, aqueles peixes, e a Bíblia diz que aqueles pães, aqueles peixes pertenciam a um rapaz, a uma pessoa jovem. Então ela não teve dificuldade de entregar, de dar aqueles pães, aqueles peixes para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes e deu graças ao Senhor. E na medida que Jesus ia entregando aos apóstolos aqueles pães, aqueles peixes, as pessoas iam se alimentando, e o resultado é que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, e diz o texto que todos ficaram satisfeitos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, então confie no Senhor, seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, a sua crise, a sua provação. Deus quer que você confie na sua providência. E foi isso que a mulher fez. Vamos para o versículo de número 4, que diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Eu quero ler também o versículo 3, que eu li o 4, mas vamos ler também o 3, que diz: então disse ele: vai,
pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, qual é a lição que nós tiramos aqui agora? É a obediência. É muito importante, meu irmão, minha irmã, nós obedecermos à voz de Deus. Devemos orar, devemos confiar, mas nós precisamos também obedecer à voz de Deus. Então aquela mulher, ela não questionou a orientação, a ordem do profeta. Então ele diz, olha, você vai para a sua casa e você vai tomar emprestado, vasilhas, e não poucas. Então procure ter o máximo de panelas na sua casa. Então diz a palavra que aquela mulher foi e obedeceu. Então isso também se aplica para mim e para você. Nós precisamos também obedecer à voz de Deus em qualquer tempo, em qualquer momento. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, ele diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entram no meu reino, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Então, o segredo de uma vida íntima, de uma vida próxima de Deus, é ter essa atitude de obediência. Os apóstolos, lá no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 29, então eles estavam sendo proibidos de dar testemunho a respeito do Senhor Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos disseram ali diante daquelas autoridades que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus precisa manter em seu coração, em sua mente, essa convicção de que precisamos confiar em Deus em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida. Então ela obedeceu, e quem obedece com certeza recebe do Senhor a recompensa. Então a outra lição que nós aprendemos aqui está no versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. E diz ainda o texto, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que quando nós confiamos em Deus, quando nós obedecemos a voz do Senhor, então Deus, ele entra em providência. Então Deus ali realizou o impossível. Então, na medida que ela ia colocando o azeite nas panelas, então havia ali uma multiplicação, e o resultado que houve um azeite em abundância. E é isso que também que Deus espera fazer na minha vida. O nosso Deus é Deus de abundância. Jesus Cristo, falando para os seus discípulos, ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Também ele falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E ele não só atende, ele não só supre nossas necessidades físicas, que é muito importante, mas a providência de Deus, ela é ampla. Ele está providenciando o nosso sustento, tanto físico, como também espiritual e emocional. Tá? A palavra de Deus, ela está cheia de profecias, e eu quero aqui lembrar algumas delas para o seu coração, para o meu coração. Uma delas está no Salmo 23:5, quando o salmista diz, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E ele diz, e o meu cálice transborda.
uma expressão para dizer que o nosso Deus, ele é um Deus de abundância, é um Deus que não dá pouco, ele nos abençoa muito, ele é rico, ele é generoso em nos abençoar com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra promessa da abundância, da providência de Deus, está no Salmo 31, versículo 19, que diz: ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Então, que palavra maravilhosa essa aqui para você e para mim, meu irmão, minha irmã. Eu vou ler o mesmo versículo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem. Então, o nosso Deus, o meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus da palavra, da Escritura Sagrada, é um Deus de abundância. Assim como Deus esteve abençoando esta mulher de uma forma abundante, também Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos confiar no Senhor. Seja qual for o seu problema, a sua luta, o seu sofrimento, a sua provação, então não se desespere. Confie no Senhor, siga a direção, siga a orientação de Deus e vamos temer esse Deus, vamos viver respeitando, amando, glorificando o nosso Deus. E você, amigo, você, amiga, se você não ainda fez a sua decisão ao lado de Jesus, faça hoje. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue o seu corpo, entregue sua alma para o Senhor, para que você venha experimentar, desfrutar da providência de Deus, não só na parte material, mas também espiritual, porque Jesus Cristo, ele não só atende, ele não só supre nossas necessidades físicas, mas ele supre também nossas necessidades espirituais, como também elas são eternas. Que Deus te abençoe e quero aqui fazer em nome de Jesus uma oração te abençoando, você e a sua família. Então vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por esta palavra. Ó Deus, assim como o Senhor esteve abençoando, atendendo aquela pobre viúva, ó Deus, suprindo a sua necessidade física e espiritual, que o Senhor também esteja atendendo, Pai, a necessidade física e espiritual de cada um de nós. Ó meu Deus e meu Pai, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, o meu irmão, a minha irmã, abençoe a sua vida, a sua família e também abençoe, Pai, todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra e oro também por aqueles que estão enfermos, doentes, ou no corpo ou na alma, que o Senhor traga cura e o Senhor também traga, Deus, esperança, saúde e salvação. Pai, assim oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus encha a sua alma, seu coração de paz e de alegria. Uma ótima noite com Jesus.